Bem, turma, vamos começar agora então o nosso vídeo 18 da aula um, no qual nós vamos tratar da tese das horas extras. Veja bem, para a gente entender o que são horas extras, a gente tem que compreender previamente alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de jornada de trabalho. Veja bem, quando a gente fala em jornada de trabalho, a gente tem que ter em mente isso aqui, ó, que jornada de trabalho é a quantidade de tempo, no caso, quantidade de horas, minutos, segundos, que o empregado está, pelo menos, à disposição do empregador, executando ordens ou aguardando ordens. Então, esse conceito é importante para distingui-lo do conceito de horário de trabalho, em que a gente vai incluir no conceito de horário de trabalho os intervalos. Então, para os efeitos de jornada de trabalho, o que nos interessa é a quantidade. Então, por exemplo, se o empregado trabalha 6 horas por dia, ele tem direito a intervalo, mas eu não vou considerar o intervalo para os efeitos de jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho dele será 6 horas por dia. Vamos supor que seja de segunda a sábado, das segundas aos sábados, entendeu? Então é a quantidade de horas. Então, por exemplo, se o empregado trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta e 4 horas aos sábados, então a jornada de trabalho dele diária vai ser 8 horas de trabalho de segunda a sexta e 4 horas aos sábados. Então, é a quantidade de tempo, tá? Em regra, para os efeitos do exame de ordem, leva-se em consideração a famosa jornada padrão, que está prevista lá no artigo 7º, inciso 13, tá? Aqui só uma correção importante, que é inciso 13. Então, 13, o inciso 13º, por ser algarismo romano, né? Que está previsto aqui, ó, na Constituição. O artigo 7º traz os direitos básicos do empregado, e aí vem o inciso 13º, diz o seguinte, ó: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Então, essa parte é que nos interessa, tá vendo? Existe uma jornada de trabalho que ela é considerada padrão. O que quer dizer isso? A falta de uma outra jornada de trabalho, eu vou considerar esta jornada de trabalho. Então, se o exercício disser que o empregado trabalhava, por exemplo, 6 horas por dia, das segundas aos sábados, então qual é a jornada de trabalho que eu vou considerar? 6 horas por dia. Então, eu não vou aplicar essa aqui, que é a jornada de trabalho padrão. A jornada de trabalho padrão só é aplicável quando o exercício não me informar nenhuma outra jornada de trabalho específica do empregado. Tá bom? Então, em regra, sobretudo para efeitos de exame de ordem, tem se utilizado essa jornada de trabalho padrão. Mas o conceito de jornada de trabalho, ele é diferente do conceito de horário de trabalho. Por quê? O horário de trabalho é o período que vai, a partir do momento em que o empregado ingressa no seu serviço, até o período de sua saída, incluindo o período de intervalo. Então, por exemplo, se o empregado ingressa das 8 às 17 e tem uma hora de intervalo, eu tenho que fazer referência a isso tudo. Bem, vou tentar aqui criar um esqueminha, desenhar um esqueminha aqui, para ver se dá para a gente compreender isso um pouquinho melhor, tá? Então, peraí, deixa eu ver aqui qual é a caneta melhor. Deixa eu tentar usar essa aqui. Vou mudar a cor dessa caneta. Talvez isso aqui seja melhor. Vamos imaginar a seguinte situação. Ó.
foi aquela que eu mencionei. Vamos imaginar que o empregado ele ingresse lá no seu serviço às 8 horas da manhã, tá? Trabalha até às 12 horas. Depois, ele tem um intervalo de 1 hora até às 13 horas. E aí ele permanece trabalhando até às 17 horas. Tá vendo? Então, qual é a jornada de trabalho dele nesse dia? Eu vou procurar saber a quantidade de horas trabalhadas. Então, olha, de 8 às 12, eu tenho 4 horas. Tá? De 13 às 17, eu tenho 4 horas. Então, a jornada de trabalho desse empregado vai ser igual a 8 horas. Entendeu? Então, vamos supor que ele trabalhe nessa jornada de segunda a sexta. Então, eu tenho 40 horas de trabalho de segunda a sexta. Tá? E vamos supor aqui que aos sábados ele trabalha das 8 às 12. Aqui não tem intervalo. Porque quem trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo. Então, mas qual vai ser a jornada de trabalho dele desse dia? Vai ser de 4 horas. Tá vendo? Portanto, como é só aos sábados, eu vou considerar apenas mais 4 horas aqui. Ó. Então, eu vou totalizar 44 horas, tá? Essa jornada aqui é padrão. Voltando aqui só um pouquinho antes de falar da jornada. Então, a jornada de trabalho dele vai ser de 8 horas de trabalho, das segundas às sextas, e 4 horas de trabalho aos sábados, totalizando 44 horas de trabalho semanais. Tá vendo? Agora, qual o horário de trabalho desse empregado? É diferente de jornada, porque o horário dele vai ser: esse empregado trabalha das 8 às 17, com um intervalo para repouso e alimentação das 12 às 13, isso das segundas às sextas. Então, qual vai ser o horário de trabalho dele? De 8 às 17, com um intervalo de 12 às 13, das segundas às sextas. E aos sábados ele trabalha de 8 às 12, sem intervalo. Entendeu? Então, o horário, ou melhor, no horário eu considero a hora, o momento aqui, né? O horário, que é a palavra, o termo correto, o horário de início da jornada de trabalho do empregado, o horário de fim da jornada de trabalho do empregado e o período do intervalo, tá vendo? Ó? Não tem nada a ver com jornada de trabalho. A jornada de trabalho é a quantidade, tá? Qual a importância disso? É que o conceito de horas extras está justamente atrelado ao fato de o empregado trabalhar além, ou seja, mais do que sua jornada de trabalho normal. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que esse empregado ele passasse a trabalhar, vamos supor que ele passou a trabalhar aqui, vou mudar a cor da caneta para botar verde aqui. Pronto. Que ele foi contratado para trabalhar nesse horário de trabalho, com essa jornada, mas ele passou a trabalhar até às 17h30. Ó. Então ele passou a trabalhar 30 minutos a mais todos os dias. Repare que nesse caso, o que aconteceu? Ele passou a fazer 30 minutos de horas extras todos os dias. Entendeu? Porque hora extra é todo período trabalhado além de sua jornada de trabalho, desde que não esteja esse período excluído por alguma possibilidade
que faça com que esse período não seja considerado, como, por exemplo, tolerância. O que é a tolerância? Todo empregado pode chegar atrasado ou adiantado por 5 minutos. Então, o empregado ele pode chegar 5 minutinhos aqui, ó, adiantado, sair, ou chegar 5 minutos atrasado. Repare que são só 5 no início e no final da jornada, tá? A mesma coisa aqui, ó. Então, vamos supor que esse empregado chegou 5 minutos adiantado, saiu 5 minutos depois do horário. Tem 10 minutos. Eu vou considerar esses 10 minutos? Não, porque ele está na tolerância, tá? E tem outros casos que afastam também o direito do empregado ao recebimento de horas extras, mas não importa. Para agora os efeitos de nossa tese, o conceito básico é: toda vez que o exercício disser que o empregado trabalha além da sua jornada normal diária, que em regra se usa essa jornada que é padrão, tá? Esse período é que é o período de horas extras. Então, voltando aqui, ó, horas extras, trabalho do empregado além de sua jornada normal de trabalho, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora do valor da hora extra. Bem, funciona assim, ó. Para a gente falar do valor da hora extra, a gente vai ter que ir lá no artigo 7º, inciso 16 da Constituição, que vai dizer o seguinte, ó: remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. O que significa dizer isso? Vamos supor que um empregado, um determinado empregado, receba por hora de serviço a quantia de, vamos supor, tá? R$ 10. Como é que eu calculo a hora extra? Eu acrescento aqui mais 50%, tá? Então, nesse período que o empregado trabalhou em horário extraordinário ou fazendo horas extras, tudo isso significa a mesma coisa, tá? Então, eu vou acrescentar ao valor da hora dele, mas eu vou acrescentar o valor da hora desse empregado mais 50%. Que nesse nosso exemplo aqui, ó, dá R$ 5, que é 50%. Como é que eu faço para calcular isso aí de forma bem fácil? Isso é simples. É eu pegar o adicional, que nem sempre será de 50%, tá? Porque o exercício poderá dizer ou trazer um adicional com um valor diferente, e eu pego esse valor aqui, ó, uns R$ 10, e multiplico pelo adicional, multiplico por 0, o adicional. Então, se o adicional é 50%, eu multiplico por 0,5. Se o adicional é 70%, eu multiplico por 0,7, que vai dar esse valor aqui, tá? E aí, o que acontece? Esse valor aqui, ó, ele vai ser o total que a gente quer, tomado, obviamente, né? Então, quando eu vou estar com esse valor aqui, o valor das horas extras vai ser o valor dos dois, ó. Vai ser, então, 10 mais 5 vai ser igual a 15. Então, o valor das horas extras, cuidado com isso, tá? Não é 50%, é o valor da hora mais 50%. É importante porque, na tese, você tem que fazer referência à questão do valor da hora extra. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para a questão do valor, tá? Outra coisa são os reflexos. E o que são os reflexos sobre horas extras? É simples, é o seguinte: existem algumas verbas trabalhistas que elas provocam repercussão em outros direitos trabalhistas.
Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma mais simples possível. É a seguinte, ó. Vamos supor que o salário básico de um empregado seja R$ 2.000, tá? E que esse empregado faz horas extras todos os dias. E no final do mês, elas totalizam R$ 1.000. O que são os reflexos? Por exemplo, o empregador ele é obrigado a depositar todos os meses numa conta aberta na Caixa Econômica, chamada de conta vinculada, 8% do valor total do que o empregado, da remuneração do empregado, de tudo que ele tem a receber, em relação às verbas de natureza trabalhista, ou de natureza, como se costuma chamar, salarial, porque existem verbas que não sofrem ou melhor, não incidem sobre outros direitos trabalhistas, não atingem outros direitos trabalhistas. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, se esse empregador fosse depositar o valor do FGTS sobre o salário básico, 8% de 2.000 vai ser igual a R$ 160. Está vendo? 8% aqui de 2.000, deixa eu colocar aqui, ó, é igual a R$ 160. Só que como ele ganha, como ele tem R$ 1.000 de horas extras todos os meses também, vamos supor que fosse mensal isso aqui, tá? Deve ser a mesma quantidade de horas extras todos os meses, ele vai ter que somar os dois. Então, o valor do FGTS não vai ser mais sobre 2.000, vai ser agora, ter que ser calculado agora sobre 3.000. 8% de 3.000 vai dar R$ 240. Tá vendo? Por que o empregador vai ter que fazer o depósito agora de R$ 240? Porque as horas extras se refletem sobre todas as demais verbas trabalhistas, inclusive o FGTS. E isso é que são reflexos, tá? Na verdade, quando a gente fala em reflexos, o correto é você explicar sobre quais verbas você quer que aquela verba incida. Então, por exemplo, vamos supor que o empregado recebesse adicional de insalubridade também. Aí, você quer que as horas extras incidam sobre adicional de insalubridade também? Você tem que explicar que quer. E assim vai. Sobre o FGTS também, tá. O certo seria explicar verba por verba sobre quais verbas que se quer o reflexo de uma verba trabalhista. Isso só vai melhorar na cabeça de vocês, gente, esse entendimento aqui, só vai ficar claro depois que a gente estudar uma coisa mais à frente, bem mais à frente, que é quando nós estudarmos sobre remuneração e salário. E aí sim que eu vou esmiuçar todas as verbas. Vou dizer, olha, essa aqui incide, essa aqui não incide, tá? Então, enfim. Exemplo. Verba que não incide, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem direitinho. Vamos supor que esse empregado recebeu, num determinado mês, um prêmio de R$ 5.000. Então, deixa eu pegar aqui. Vou mudar de cor aqui de novo, para vocês entenderem. Vamos supor que esse empregado, nesse mesmo mês aqui, ó, que o empregador tem que fazer o depósito de R$ 240 e não de 160, ele tivesse recebido um prêmio. E esse prêmio, ó, foi gordão, R$ 5.000. Aí, o empregador vai ter que recolher 8% sobre esse prêmio? Não, porque o prêmio é uma verba que não tem reflexo sobre nenhum outro direito trabalhista. Então, existem verbas que têm reflexo sobre direito trabalhista e existem verbas que não têm reflexo sobre outras verbas ou outros direitos trabalhistas. Entendeu? Então, o prêmio aqui, ó, não tem reflexo sobre o FGTS. Portanto, sobre ele, não tem FGTS.
Então, agora, quando você está desenvolvendo a tese, é essencial você falar que o empregado tem direito aos reflexos também e pedir a condenação da empresa ao pagamento dos reflexos, tá? Então, o fundamento desses reflexos é jurisprudencial, está previsto aqui, ó, na súmula 376, opa, foi muito, 3762, tá? Do TST. Tá aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês, ó. 3762, que diz o seguinte, ó. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59. Então, voltando lá para a nossa tese, repare que a tese das horas extras não é simplesmente falar em horas extras, eu tenho que falar em horas extras, eu tenho que falar que o empregado tem direito a receber as horas extras acrescidas com 50% sobre o valor da hora normal, e eu tenho que falar também sobre os reflexos. Tudo isso é pontuado, tá? Na OAB. Então, o que a gente vai fazer agora? Falar um pouquinho sobre as remissões que estão relacionadas a essa tese. Veja bem, normalmente, quando a gente trata aqui do artigo 7º da Constituição, inciso 13, ele é normalmente vinculado pela doutrina ao artigo 58 da CLT. Então, qual a consequência disso? Você tem que, aqui, ó, fazer uma remissãozinha, aqui escrever, né? Artigo 58. Se você não quiser ficar escrevendo CLT, você não escreve. Então, você vai lá na tua CLT organizada, lá na parte da Constituição, no inciso 13, e faz a remissão aqui para o artigo 58. Mas tomem cuidado com um detalhe importante. Ó. O artigo 58 não tem a mesma redação do artigo 7º, inciso 13. Está vendo? Ó? Ele vai dizer o seguinte, ó, a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Aí você vai falar, professor, mas aí não tem as 44. Não tem as 44, porque o texto do caput do artigo 58 ele é original. Ou seja, ele está aí desde 1943. Ele nunca foi modificado. E esse texto aqui da Constituição, ele é posterior ao texto, ele é posterior, obviamente, porque ele é de 1988, ele é posterior ao texto da CLT, que regulamentava a jornada de trabalho antes da Constituição, que era de 8 horas diárias e 48 por semana. Tá bom? Então, isso é importante, tá? Mas a remissão aqui, ó, mais outro detalhe importante. O artigo, inciso 13 do artigo 7º e o artigo 58 da CLT não tratam de horas extras. Eles tratam de jornada de trabalho normal. O artigo que trata de horas extras é o artigo 7º, inciso 16 da Constituição, que vai falar a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo é 50% a do normal. E o inciso na CLT que trata de horas extras não é o 58 também. O artigo, né? É o artigo 59, que vai dizer, ó, a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Tá vendo? Então, é importante vocês terem em mente essa questão aqui. E aqui você vai fazer uma remissãozinha, ó, ao artigo 7º, inciso 16, e aqui no 16 você vai fazer uma remissãozinha ao artigo 59 da CLT. E lá no 59, você não é bom você colocar aqui em cima, ó, também uma remissãozinha ao artigo 58, porque no desenvolvimento desse tipo de tese, ou seja, de tese sobre hora extra, no desenvolvimento da prova da OAB, você não pode deixar de citar o artigo 7º, inciso 13,
que não trata, que apesar de não tratar de horas extras, trata da jornada de trabalho padrão, e você não pode deixar de citar o inciso 58 da CLT, que também trata de jornada de trabalho padrão. Na verdade, basta até que você cite aqui os incisos 13 e 16 do artigo 7º da Constituição. Beleza, na prova da OAB. Mas, se você for citar também os artigos correspondentes da CLT, você tem que ir lá e não deixar de falar também do artigo 59, que é o artigo correspondente ao inciso 16 aqui, ó, do artigo 7º da Constituição, tá bom? Dito isso, então, e também a outra remissão importante, talvez valha a pena você fazer aqui até no texto da Constituição, sobretudo no inciso 16, para não esquecer, é da súmula 376, item 2 do TST, que vai tratar dos reflexos. Você não pode esquecer. Até hoje, veja bem, a tese de horas extras não tem sido muito cobrada ultimamente, não, tá? Mas quando foi cobrada, já se pediu, já se pontuou o fato de você ter que fazer referência aos reflexos. Não se pontuou até hoje a súmula do TST, mas você tem que colocar lá. Então, você não pode deixar de fazer remissão, ó, lá no inciso 16 do artigo 7º da Constituição, sobre a súmula. Fazer uma remissãozinha aqui, ó, em relação à súmula 376, inciso 2, perdão, 376, item 2 do TST, tá? Bom, então agora vamos colocar isso tudo em prática, para ver se a gente entendeu direitinho, tá? Aqui não é exercício 18, os exercícios não estão sendo numerados, porque corresponde à aula 18. Mas tá bom, deixa ele aí. Tirei o númerozinho, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício e praticar. Idalina Jacinto é empregada da empresa de confecções de roupas femininas Princesa Mulher Limitada, desde 1º de outubro de 2023. Após ter sido dispensada sem justa causa em 20 de dezembro de 2024, decidiu ingressar com uma reclamação trabalhista pleiteando horas extras, uma vez que trabalhava das segundas às sextas-feiras, das 9 às 18h15, com um intervalo das 12 às 13 e aos sábados, das 8 às 12, sem intervalo. Então vamos lá. Com base nos dados relatados, desenvolva a tese sobre horas extras a favor de Idalina, uma vez que esta jamais recebeu qualquer valor mensal além de seu salário básico. Bem, repare bem, o nosso comando não pediu para nós fazermos o endereçamento nem a apresentação. Ah, professor, mas isso aí não deixa capenga no nosso exercício? Não. Porque como eu já mostrei para vocês, as teses elas se desvinculam completamente do endereçamento e da apresentação. E principalmente pelo fato de que, nas teses, eu não uso o nome das partes. Aí, o nome aqui da reclamante, que é a Idalina, eu só uso na apresentação. E o nome da reclamada, que é a Princesa Mulher, eu só uso, limitada, eu só uso na apresentação. A partir da tese, eu só vou usar o quê? Reclamante e reclamada. Reclamante e reclamada. Obviamente que aqui eu tenho que saber que é uma empresa de confecções, que é o nome da empresa é Princesa Mulher, então eu vou nominá-la de reclamada, tá? Agora, primeira coisa que a gente, quando vai fazer uma tese, tem que ter em mente. Primeira coisa, o nome da tese. É isso? Qual é o nome da tese? Horas extras. Professor, eu posso dar outro nome? Pode. O que não pode faltar é horas extras. Posso chamar de 10 horas extras? Posso chamar de do não recebimento das horas extras? Posso chamar de 10 horas extras devidas? Posso chamar de horas extras não pagas? Tudo isso está valendo, tá? Tudo é título. Agora, uma coisa que a gente não observou é saber se realmente a Idalina tem direito a horas extras, né? Então, o que a gente vai fazer aqui rapidinho? Aquele esqueminha. Então, vamos lá.
o horário de trabalho dela era de 9 às 18, tá? E de... Vou pegar esse horário aqui, ó. Vou colocar ele aqui embaixo para saber se realmente ele, 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 ele dá direito a horas extras, né? Senão não adianta nada, a gente não tem tese. Então vamos aqui, vou fazer aqui um esqueminha, tá? Depois, se for o caso, eu deixo ele aqui e desenvolvo a tese abaixo. Então, aquele mesmo esqueminha lá que nós já fizemos. Como é que a gente vai fazer? Vem aqui, canetinha. Vamos colocar a mão na massa. Vamos lá. Então, a Idalina trabalhava, deixa eu ver de mesmo, das 9. Ó, esse esqueminha você tem que fazer no dia da prova, tá? Às 12. Quanto tempo eu tenho aqui? 3 horas. Ó. Depois ela tem um intervalo que vai das 12 às 13. Tá vendo? E aí depois ela trabalha até às 18h15. Então, quanto tempo eu tenho aqui? 5 horas e 15 minutos. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho 8 horas de trabalho e 15 minutos por dia de serviço de segunda a sexta. Tá vendo? E aos sábados, ela trabalhava ainda das 8 às 12. Tá vendo? Então, ela tinha mais 4 horas. Então, aqui eu tenho, ó, 4 horas aos sábados. Então, eu vou ter aqui... Eu posso fazer referência a essas horas, a esse período de hora extra aqui, ó, de diversas formas. Eu posso dizer que a Idalina trabalhava 15 minutos, né, em horário extraordinário, ou seja, fazendo horas extras segunda às sextas, ou eu posso somar, que aí vai dar aqui, ó, 41 horas e 15 minutos. Tá vendo? Com 4 horas, eu vou ter um total de 45 horas e 15 minutos. Então, eu posso dizer que a Idalina trabalhava 1 hora e 15 minutos a mais por semana. Tanto faz. Eu particularmente, prefiro fazer a tese mencionando o período correto, que é o período ali de 15 minutos diários de segunda a sexta-feira. Tá? Então, vamos desenvolver a tese. Ó. Mas vamos ver como é simples. Primeiro, vou deixar aqui esse monte de... Vou deixar esse monte de títulos aí, tá? Que é o que eu quis passar para vocês sobre esses títulos foi o seguinte: o que não pode faltar são horas extras. Pronto. Agora, como é que eu vou nominar o título, dar um nomezinho a ele? Aí fica de acordo com sua criatividade, tá? Não, você não pode esquecer de falar horas extras. Então, olha só como é simples. Como eu falei, aqui não tem mais Idalina e como é o nome lá da empresa? Princesa Mulher Limitada, tá? Não tem mais isso. Aqui é a reclamante trabalhou das 9 às 15 com intervalo e aos sábados sem intervalo. E, ó, tá vendo? O que eu fiz, ó? Eu simplesmente peguei isso aqui e coloquei para lá, ó. Tá vendo? Então, eu vou até melhorar, vou botar aqui, ó, trabalhava, tá? Para deixar certinho, como se eu tivesse pegado isso aqui e colocado para lá, tá? E é isso que eu quero que você faça na prova mesmo. É isso que você tem que fazer na prova. Você vai simplesmente copiar. Ó, ó, peguei isso aqui, ó. Os fatos eu vou relatar exatamente como estava na prova. Ó, olha só. A reclamante é que eu tinha colocado antes, né? Agora eu vou colocar de novo para você entender. É como se você estivesse fazendo isso na sua prova. Na verdade, você vai estar fazendo, só que, né? Ó, trabalhava das segundas e sextas-feiras, das 9 às 10, com intervalo das tal. E aos sábados, tal, sem intervalo. Outro fato que eu não posso deixar
mencionar aqui, ó, é que ela jamais recebeu. Ó, tá vendo? Ó? Eu pego os fatos que estão no exercício e trago para cá. É como se você estivesse lá na sua prova fazendo a mesma coisa. Só que eu vou adequar, né? Jamais, jamais recebeu. Eu posso até deixar, mas pô, melhor, ideal seria jamais tendo recebido qualquer valor além do seu salário básico. Ou seja, jamais recebeu pelas horas extras prestadas. Tá vendo? Aí eu vou continuar. Uma vez que trabalhava 15 minutos todos os dias, além de sua jornada normal de trabalho. Artigo 7º, 13, 88 e artigo 58 da CLT. Aí eu esqueci de colocar, ó, das segundas às sextas-feiras, porque aos sábados ela não ultrapassava o horário, tá? Das segundas às sextas-feiras. Eu estou tentando fazer aqui, usando lá o que está no texto, tá? Para facilitar o entendimento de vocês, que é exatamente como vocês têm que pensar construção de tese, tá bom? Segundo você já viu. Pelo que tem direito. Ó, agora eu estou dando a consequência da tese. A recebê-las com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, bem como. Olha, como eu esqueci de falar do artigo, que é o artigo 7º, inciso 16 da Constituição, eu vou deixar para falar tudo no final. Seus reflexos, é como se você estivesse escrevendo lá, tá? Sobre as demais verbas trabalhistas e rescisórias, nos termos do artigo 7º, 16 da Constituição. E súmula 376 do TST. Tá vendo? Eu coloquei o fato, que é a jornada, a narração aqui da jornada de trabalho, né, da reclamante, o fato dela, ela por isso trabalhava 15 minutos além de sua jornada de trabalho normal, que é a jornada de trabalho padrão, e por isso ela tem direito de receber essas horas extras, né? Pelas horas extras prestadas, receber esse período de horas extras é crescido de 50% sobre o valor da hora normal e com os reflexos dessas horas extras sobre as demais verbas trabalhistas e rescisórias, tá? Então é simples assim, ó, acabou a tese, não tem mais nada que fazer. Tudo aquilo que nós estudamos, mas repara bem, acho que não sei se eu consegui transmitir o que eu queria lá no início. Deixar claro para vocês é que se você não conhece o direito do trabalho aplicável ao fato que está descrito no exercício, você não consegue desenvolver tese. Tese é aplicação de conhecimento de direito material e aplicação de conhecimento de direito processual.
Se você não conhece, não tem como desenvolver tese. Tá? Então, você tem que conhecer o direito material, o direito processual aplicável à sua área, no nosso caso aqui, ao direito do trabalho, tá? Que é quando o empregado passa a ter direito às horas extras. E foi exatamente isso que nós vimos aqui nesse esqueminha, tá? Depois que você conhece o direito material aplicável e sabe identificar no exercício, a tese é a coisa mais fácil. Você só precisa de um título, tá? E depois desenvolvê-la com base no relato dos fatos, fazendo link lá com os fundamentos legais barra jurisprudenciais aplicável a ela, ou aplicáveis, perdão, a ela, tá? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa da aula de hoje e volto na próxima aula com mais uma tese para vocês, tudo bem? Tchau, tchau.